realidade, o material que nós vamos mostrar aqui é surpreendente. Para mim também foi em alguns aspectos, mas tudo é baseado, extraído das obras do Kardec, sejam as obras básicas, sejam as diferentes edições da Revista Espírita, 144 números, né, de 1858 a 1869, e na realidade ou é Kardec ou então é Chico Xavier. Boa tarde. Então nós vamos dar uma passeada aí por aspectos relacionados ao tema título aí, que dificilmente as pessoas vão encontrar se não for através de uma pesquisa muito criteriosa, abrangente, que é muito material, né? Então vamos começar. Nós vamos começar com aqueles enunciados com que precedemos os comentários. Então, lá no livro Nosso Lar, nós vamos encontrar essa informação de uma das entidades que o André Luiz, autor, vai ouvir na sua adaptação à colônia espiritual chamada Nosso Lar, segundo a qual está situada, segundo o médium Chico Xavier, melhor dizendo, está situada ao norte da cidade do Rio de Janeiro, no plano astral, né, de dimensão muito grande, e abriga espíritos que vão vir para reencarnar ainda na região do Grande Rio, e muitos deles voltam para lá, e às vezes passam pelas regiões sombrias, como aquelas descritas nos primeiros capítulos de Nosso Lar, no livro Obreiros da Vida Eterna, no livro Libertação, que se dedicam, no livro Ação e Reação, que se dedicam a mostrar um pouquinho do que é o predominante da situação daqueles que saem dessa dimensão para o retorno à base. No livro A Vida Continua, esse conceito bastante interessante de que somos uma família só, perante a divina providência, estamos todos interligados com o dever da assistência mútua. A evolução é a nossa lenta caminhada de retorno para Deus. Os que mais amam vão à frente, traçando caminhos aos seus irmãos. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação, disse Alexandre André Luiz no livro Missionários à Luz. E assim, as características da sociedade humana do século XXI demonstram que realmente nós estamos mais próximos ali do primeiro nível do que propriamente do segundo, né? Nós estamos mais perto da animalidade grosseira do que da espiritualidade superior. É só ver os comportamentos coletivos, sociais, né? A gente tem aí recordado que em janeiro desse ano os noticiários estampavam a triste estatística que haviam no Brasil 12 milhões de desempregados. Mas bastou o grito de carnaval ser ecoado para que desaparecessem as preocupações, milhões de pessoas massificadas em ruas pelo Brasil inteiro estivessem totalmente alienadas da realidade, demonstrando que nós somos muito preocupados com quem está sofrendo, né? Cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos que lhe atrairão inelutavelmente as alegrias e as dores, as facilidades e obstáculos do caminho. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Então, com mais esse material que vai ser mostrado aqui hoje, mais responsabilidade nós temos perante nós e trazemos dentro de nós mesmos as leis de Deus impressas em nossa consciência, que se dilata na medida que os nossos conhecimentos vão se ampliando também. Através de nossos pensamentos, palavras e atos que nos fluem, invariáveis do coração, gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor em nossa viagem evolutiva. Porque tudo nos é emprestado, do corpo ao tempo, das experiências às oportunidades, nada na realidade, de uma certa maneira, acontece sem a vontade do Pai, expressada através de Jesus, que é o grande comandante aqui do nosso planeta, segundo o Espiritismo afirma. Se os Espíritos ainda não dizem tudo abertamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem porque coloquem a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e de se propagar antes de apresentarem uma outra, e dão aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Por incrível que pareça, isso está diluído lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que todo mundo aqui já folheou pelo menos, mas certamente esse detalhe passou desapercebido e está sendo agora recordado aqui, porque explica muitas das
razões pelas quais nem tudo que hoje nós sabemos, que foi trazido no século XX por André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles e outros, estavam sendo colocados ao tempo de Kardec, que diz na Revista Espírita que o Livro dos Espíritos não é um livro acabado, mas sim um ponto de partida para um monte de outras informações que viriam na sucessão do tempo, porque na verdade estaríamos talvez já em condições por termos incorporado ou interiorizado muitos dos conhecimentos que a espiritualidade nos trouxe. Então vamos começar com as perguntas. A primeira: a Terra, em sua constituição física propriamente considerada, possui os seus grandes períodos de atividade e de repouso. Terra-planeta, né? É possível ter-se uma ideia de como? E o Emmanuel respondeu isso aí, olha que interessante. Cada período de atividade, cada período de repouso da matéria planetária pode ser calculado cada um em 260 mil anos. Atravessando o período de repouso da matéria terrestre, a vida se reorganiza, enxameando de novo nos vários departamentos do planeta, representando assim novos caminhos para a evolução das almas. Assim sendo, os grandes instrutores da humanidade que estão lá no plano invisível e superior, consideram que desses 260 mil anos de atividade, 64 mil foram empregados na reorganização dos pródromos da vida organizada. Logo em seguida surge o desenvolvimento das grandes raças que dizem respeito à evolução do espírito domiciliado na Terra. Assim, depois desses 64 mil anos de reorganização da nossa casa planetária, temos sempre grandes transformações de 28 em 28 mil anos. Depois do período de 64 mil anos, tivemos duas raças na Terra cujos traços se perderam por causa do seu primitivismo. E aí nós podemos até viajar um pouco na maionese e dizer, será que essa etapa dessas duas grandes raças não era quando o planeta Terra era um mundo primitivo, conforme o Santo Agostinho apregou lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo? Aí, evidentemente, formas um pouquinho mais aperfeiçoadas, menos embrutecidas, começam a outra fase. Logo em seguida, podemos considerar a grande raça lemuriana como portadora de uma inteligência algo mais avançada, detentora de valores mais altos nos domínios do espírito. E aqui a gente pode, naturalmente, com base nas informações disponibilizadas aí pela espiritualidade ou pelos esoteristas, supor que essa raça lemuriana estava situada no Oceano Pacífico. Há informações de que quando os ingleses no século XVIII chegaram à Oceania, encontraram lá os aborígenes, quando começaram a se comunicar com eles, foram tentar entender por que alguns procedimentos na área da saúde, inclusive, eram praticados. E isso remontava a gerações anteriores aos ancestrais dos nativos daquela região, e a somatória do tempo sugere que foi mais ou menos uns 40 mil anos atrás, né? Aí nós olhamos a Ilha de Páscoa, entendemos por que aqueles moais estão todos voltados para uma única direção, pesos assim absurdos, né? Como é que conseguiram fincar aquilo no chão, manter em pé, alguns caídos ainda. Aí a gente vai no Ho'oponopono do Havaí, Oceano Pacífico, e vamos estudar o Ho'oponopono, e na verdade vamos descobrir que aquelas práticas descobertas por um professor universitário americano remontavam a mais ou menos uns 40 mil anos também. Então, somando isso, mais a informação dos esoteristas, segundo a qual algumas, que é quem escreveu a história verdadeira, não a história oficial, né, que existe sempre o lado oficial e o lado verdadeiro. Hoje mesmo, daqui a uns 200 anos, provavelmente esses episódios que nós estamos vendo aqui, alguns personagens que são os representantes da malandragem, da inteligência perversa, vão passar como heróis, né? E realmente é assim que os filmes conseguiram retratá-los e assim por diante. Então, quem na verdade vier lá no futuro vai comprar uma história produzida como a história de César, dos Césares, a história dos grandes imperadores do passado não retratam a verdade, né? Jesus mesmo, na história que o Flávio José construiu a respeito do momento histórico, porque não haviam muitos historiadores, e os historiadores que existiam eram financiados pelo Estado, na verdade Jesus nem aparece na história oficial. Aparece nessa oficial que é composta ou montada pela igreja, né?
300 anos depois que Jesus já tinha morrido aqui. Então, quando os esoteristas falam assim, algumas ilhas japonesas são remanescentes justamente desse período da raça lemuriana. E, na verdade, nos anos, acho que no final dos anos 70, 80, um japonês, já falei isso aqui, estava fazendo prospecções submarinas, buscando cardumes de tubarão-martelo, que parece que os nossos irmãos orientais apreciam como culinária, e, na verdade, encontrou construções assim surpreendentes embaixo d'água, nas imediações da ilha de Yanaguni, Yanaguni com Y. E aí denunciou ao Estado a descoberta, afirmaram que aquilo era fruto das movimentações das correntes marítimas. Um tremor de terra que ocorreu pouco depois, na verdade, descortinou uma paisagem mais ampla, onde são estátuas de grande porte, onde estão construções, salões, auditórios, coisas que sugerem que lá, em algum momento no passado, houve realmente uma civilização bastante avançada, talvez sejam os lemurianos como os esoteristas falam. Em seguida, aos 28 mil anos de trabalho lemuriano, chegamos ao grande período da raça Atlântida, com outros 28 mil anos de grandes trabalhos, no qual a inteligência do mundo se elevou de maneira considerável, cujas últimas ilhas que guardavam os remanescentes da civilização Atlântida submergiram mais ou menos 9 a 10 mil anos antes da Grécia de Sócrates. Tudo isso aí quem conta é o Emmanuel, né? Através do médium Chico Xavier. Achamos-nos agora nos últimos períodos da grande raça ariana. Está no livro chamado Sala de Visitas de Chico Xavier. A origem desse conteúdo é 1954, quando, na realidade, o tal do Ramatiz teve publicado o seu livro Novas Mensagens, onde ele fazia prognósticos a respeito do final do século e do final do milênio, afirmando que, na verdade, um planeta de proporções descomunais, que passa pela órbita do Sistema Solar a cada 6.666 anos, se aproximava e, justamente na passagem do século, haveria realmente uma atração desse planeta extremamente vigoroso no seu magnetismo, de milhares de seres que estão abaixo do nível de aproveitamento previsto aqui para a Terra, para que a Terra ascendesse à condição de mundo de regeneração. Passou o tempo e aparentemente, visivelmente, nada aconteceu. Porém, paralelamente, existem as informações dos universos paralelos. O que nós vemos com os nossos olhos, nossos instrumentos ópticos, na verdade, estão ajustados à nossa capacidade cerebral ainda bastante limitada, né? O cão e algumas outras espécies enxergam além do ultravioleta, do infravermelho, ouvem além do ultrassom e do infrassom, e nós temos um espectro muito pequeno de captação de sons, de vibrações sonoras ou vibrações visuais, né? Então, é possível que esse troço esteja por aí mesmo, né? Até porque no livro, existe um livro do nosso irmão lá, André Luiz Luiz, Esculpindo o Próprio Destino. Na verdade é um livro, é uma trilogia, Esculpindo o Próprio Destino, depois vem Despedindo-se da Terra, depois vem Herdeiros do Novo Mundo, e tem um quarto livro que na verdade é uma colcha de retalhos de citações evangélicas do Evangelho de Mateus e Lucas, fazendo prognósticos a respeito dos acontecimentos presumíveis futuros, que são na realidade agora. E por outro lado, existe uma afirmação do Espírito Emmanuel no livro Plantão de Respostas, que é um livro com conteúdos que não foram ao ar no programa Pinga Fogo, nos programas Pinga Fogo. Isso ficou guardado durante muito tempo, nos anos 90, a editora Cultura Espírito União, evidentemente a mando do Emmanuel, né, porque é ele que determinava o que ia ser publicado, o que o Chico produzia, publicou esse livro, Plantão de Respostas, e lá o Emmanuel faz uma afirmação que parece ser um absurdo, né? Ele fala que em 2057 a Terra já seria um mundo de regeneração. Curiosamente, nós tivemos acesso a uma carta que eu falei aqui na última oportunidade para vocês, que na verdade existia um cara chamado José Gonçalves Pereira, que era um homem muito inteligente, e foi alto-executivo da Gessilever. Gessilever, na verdade, era uma das multinacionais que operavam no Brasil aí nos anos 50, 60, que inventou o sabão em pó rinço,
quando as máquinas de lavar roupa apareceram, né? E, na verdade, ele se converteu ao espiritismo na década de 50, mas se converteu assim de uma forma decisiva, integrou-se na campanha Alta de Souza, deu lá o seu pitaco no que diz respeito à organização desse movimento, que era mantido pela Federação Espírita de São Paulo, que buscava arrecadar gêneros alimentícios para distribuir entre os assistidos. E, na realidade, em 1957, quando o Livro dos Espíritos fez 100 anos, um grande idealista aqui de São Paulo, meio discreto, chamado Silvino Canuto de Abreu, um advogado, filólogo, um homem de muita capacidade, financiou a edição especial com alguns poucos exemplares, uma edição facsímile francês-português da primeira versão do Livro dos Espíritos, com as 501 perguntas originais. E, na verdade, quando o livro saiu, isso foi mandado para o Chico lá em Pedro Leopoldo. O Chico estava viajando a serviço para o seu patrão lá, o Rômulo Joviano, e na realidade o que aconteceu é que quando o Chico retorna, fica empolgado com o presente que recebeu, escreve uma carta, e nessa carta, entre muitas outras coisas curiosas e interessantes que ele vai falar o seguinte, isso de 1957, não tem nada a ver com 1994, quando o plantão de respostas aparece. Ele fala assim, que era realmente uma contribuição importantíssima do Dr. Canuto de Abreu para a história, que ele se sentia muito empolgado com segurar aqueles exemplares, e que na realidade ele iria pedir a Jesus para que no segundo século do Livro dos Espíritos ele estivesse reencarnado para poder estar aqui trabalhando novamente pela causa espírita. E que a essa altura a Terra já teria passado pelas grandes transformações, não é? A ciência teria avançado um pouco mais e certamente era uma outra fase da evolução planetária. Né? Em 1982, um espírito chamado Miramês, através de um médium chamado João Nunes Maia, escreve um livro chamado Francisco de Assis, contando a história do Francisco de Bernardone, que veio aqui para a Terra, provavelmente a pedido de Jesus, para tentar fazer a igreja acordar do temporal e focar-se mais no espiritual. O filme Irmão Sol e Irmã Lua, do Zeffirelli, retrata isso com uma sensibilidade muito grande e uma precisão histórica também. Acontece que nesse livro o Miramês vai falar que o Francisco de Assis estava trabalhando com Ismael, no sentido de Ismael, que é o grande mentor espiritual da pátria brasileira, como Gabriel é lá do Oriente, né? E, na verdade, o Brasil estava sendo preparado para, na realidade, se transformar no refúgio de milhões de criaturas que para cá viriam por causa de problemas climáticos no planeta. Nessa época, 1982, ecologia, problemas assim de clima não eram cogitados como passaram a ser nas décadas seguintes. Existe um livro chamado Sonhos Coletivos do Futuro, de uma psicóloga americana, aliás, é o resultado de uma experiência de uma psicóloga americana, que fez experiências de regressão de memória de 1966 até morrer em 85. Mas antes de morrer, ela teve lá uma viajada na maionese e falou assim, se é possível voltar no passado, porque ela tinha certeza que as centenas de pessoas que ela atendeu, na verdade, estavam refletindo nos estados alterados de consciência, vidas passadas, que na verdade justificavam determinados problemas mentais ou físicos ou sociais, né? Então a Helen Mambash imaginou, se é possível ir para trás, será que é possível ir para frente? Aí ela escolheu entre o acervo lá de clientes dela, parece que 2.500, e submeteu uma experiência, e ela queria saber se aqueles que estariam induzidos a um estado alterado de consciência, se estariam reencarnados em 2100, 200, 300, 400, até 2500. E ela ficou deprimida, porque aqueles que estavam reencarnados em 2100 afirmavam que a Terra tinha sido devastada. Mas não era devastada por uma guerra. Talvez tivessem acontecido guerras 2100 olhando para trás. Mas o grande problema era justamente o problema climático. A Terra estava sem água, estava evidentemente com a temperatura totalmente alterada, sem chuva, sem comida, milhares de pessoas tinham morrido.
Então, se a gente fizer uma síntese desses três apontamentos, a gente fica imaginando, nós estamos em 2017, a gente deve ter grandes surpresas aí para aqueles que ficarem aqui, né? Porque a gente também não vai ficar para semente, né? Bom, seguindo em frente. O Espiritismo afirma que a evolução saúde. O Espiritismo afirma que a evolução é a razão da existência do espírito, da condição de princípio inteligente, que é o que o Espiritismo afirma, a de espírito, questão 687A do Livro dos Espíritos, e de humanização, que é quando começa realmente esse processo na história do princípio inteligente que virou espírito. Nós começamos a nos humanizar e desenvolvemos aí esse grupo social chamado humanidade. Esse processo se desenvolve em linha reta? Essa resposta é do Leon Denis, é a única exceção de todo o conteúdo, mas é interessante o que ele vai falar. A lei circular preside todos os movimentos do mundo. Ela rege as evoluções da natureza, as da história e da humanidade. Tudo está em movimento, do átomo, não é? Do seu núcleo, que é circundado pelos elétrons em alta velocidade, que compõem as células, que compõem tudo que é matéria, até os grandes conglomerados, como o Sistema Solar, que tem lá os planetinhas, que tem lá os seus satélites, que está tudo girando em movimento, né? É uma coisa extraordinária. Cada ser gravita num círculo, diz Leon Denis. Cada vida descreve um circuito. Toda a história humana se divide em ciclos. Os dias, as horas, os anos, os séculos rolam na órbita do espaço e do tempo e renascem, pois o seu objetivo, se há um, né, é precisamente o de retornar ao seu princípio. Nós vimos lá, na primeira fala, que na verdade nós estamos indo de volta a Deus, né? Agora melhorados. Os ventos, as nuvens, as águas, as flores, a luz, seguem a mesma lei. O vapor eleva-se para as alturas, forma as nuvens, verdadeiros oceanos suspensos sobre nossas cabeças. As nuvens que planam, mares imensos e móveis, fundem-se em chuvas e tornam-se novamente rios, os riachos que já foram um dia. É, portanto, a lei da natureza e da humanidade. Todo ser já existiu. Ele renasce e sobe, evolui assim uma espiral, cujas órbitas vão aumentando cada vez mais, e é por isso que a história toma um caráter cada vez mais universal. Isso está no livro Grande Enigma, um livro desse filósofo sensível e extraordinário. Estado natural, diz o Livro dos Espíritos, né, é a infância da humanidade, o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o espírito então não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, assim como o homem não foi a viver eternamente na infância. O estado natural é transitório, diz a espiritualidade de Allan Kardec. É transitório para o homem que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhora, compreende e pratica. O homem tem que progredir incessantemente e não pode voltar ao seu estado de infância. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, o homem compreendendo o espírito, né? Nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social, que é realmente a forma através da qual nós nos descobriremos e começaremos talvez a amar o nosso próximo como nós mesmos. No nível evolutivo da espécie humana, em planetas do tipo da Terra, que o Espiritismo afirma existirem muitos, e recentemente a astronomia parece que conseguiu localizar fora de um determinado parâmetro aí vários planetas com características semelhantes à Terra, em que consiste o progresso a ser alcançado nele, nos planetas tipo Terra? Diz a espiritualidade a Allan Kardec: há duas espécies de progresso que se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro, que é o intelectual, tem recebido no correr deste século todos os incentivos. Então a gente vê gente muito, muito inteligente, mas moralmente precária, né? Talvez até nós. Por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual, porque nossa escola também está evoluindo e progredindo no tempo, né? A escola chamada Terra.
Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível, o segundo compreendendo o progresso moral. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado, porque há 200 anos atrás, ou de 200 anos para trás, realmente a sociedade humana vivia numa precariedade terrível. Tudo o que aconteceu de importante, como diz o capítulo 18 do livro dos Espíritos, do livro A Gênese, ocorre a partir de meados do século XVIII, né? Então a gente tem todas as grandes transformações políticas, sociais, religiosas, científicas. A Revolução Industrial, 1800, começa a revolucionar o mundo e preparar o próprio planeta e a própria humanidade para receber um número crescente de outros integrantes, né? Nós vemos que a densidade demográfica da Terra salta mesmo a partir dos anos 50 para 74 dobra, para 74 até 2012 quase que dobra de novo. Então a gente tem a ideia de que a população da Terra é realmente talvez até excedente hoje. Porém, só no Brasil, o Emmanuel, naquela entrevista que foi utilizada para responder a primeira pergunta, vai dizer que o Brasil, ele fala isso em 1954, né? E na realidade ele fala que o Brasil tem condições de abrigar com folga pelo menos 900 milhões de seres. Nós temos pouco mais de 200, né? Então a gente está longe da... Se você pega um avião e vai daqui a Manaus, você viaja horas e horas em cima de selva. Você vai daqui a Bauru, 400 km de São Paulo, que é um estado bem desenvolvido, você anda horas e horas ladeado por áreas ociosas, né? Poderiam produzir alimentos, poderiam oferecer moradias, condições de vida um pouco melhor do que nas grandes concentrações, como acontece. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendência de parar com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Porque será impossível que entre o século XIX e o 24º século haja a esse respeito tanta diferença quanto entre o 14º século e o século XIX? Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. E se nós olharmos o espectro humano que habita a Terra, do selvagem da África, da Amazônia, de algumas outras regiões do planeta, ao ser desenvolvido dos grandes núcleos humanos, socialmente considerando aí América do Norte, Europa, nós vamos ver que realmente há um escalonamento visível da condição evolutiva desses seres, não só do ponto de vista intelectual, quanto do progresso moral. Embora nesses agrupamentos quase que selvagens, muitas vezes são introduzidos seres mais avançados intelectualmente, às vezes até moralmente, para alavancar o progresso, porque o que mais sabe tem a obrigação de ensinar ou ajudar o que menos sabe, como foi dito há pouco. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, diz a espiritualidade. Decorre deste, o moral decorre do intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. O progresso intelectual engendra o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência. Isso é muito importante, que nem todos têm o mesmo grau de livre-arbítrio, né? E aumenta a responsabilidade dos atos. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. É o que acontece no mundo de hoje, né? A gente viu no século XX grandes tiranos que acabaram determinando e decretando a morte de milhares de pessoas dentro das experiências do nazismo. Hoje, em função de guerras, há tantas barbaridades, atrocidades cometidas. Os filmes americanos, sobretudo, estão denunciando isso, muitas vezes nos mostrando como há excedentes de ações, né, em prejuízo de coletividades submissas. Nós vimos aqui, num outro trabalho que já apresentamos, mostrando a lei de causa e efeito, 3 jovens que morrem afogados aqui em Mogi das Cruzes nos anos 60, e eles estavam envolvidos com práticas na Batalha do Riachuelo, onde pegavam as populações ribeirinhas e afogavam nas águas do Rio Paraguai, sob o pretexto de que em guerra
tudo é permitido. Há poucos meses atrás, a televisão desses canais fechados mostrou um documentário mostrando os transtornos psiquiátricos de soldados americanos que são praticamente inutilizados para a vida normal, dependentes totalmente do Estado, pelos transtornos psiquiátricos que trazem das áreas de guerra, né? Justamente por causa da contradição que há entre os propósitos da guerra e as ações daqueles que exorbitam do poder, destruindo crianças, destruindo mulheres, destruindo velhos, destruindo casas, mesmo sem que eles representem ameaça imediata, né? O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se, diz o livro dos Espíritos. Como o princípio inteligente do universo se transformou no espírito, iniciando o período de humanização ou humanidade. O princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para a frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto e do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito, da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Em síntese, o homem das últimas dezenas de séculos representa a humanidade vitoriosa emergindo da bestialidade primária, está no livro No Mundo Maior. E quanto aos automatismos do reino animal, como o espírito manifesta-se no atual estágio evolutivo do corpo físico? O princípio espiritual acolheu-se no seio tépido das águas através dos organismos celulares que se mantinham e se multiplicavam pela siciparidade. Em milhares de anos, fez longa viagem na esponja, passando a dominar células autônomas, impondo-lhes o espírito de obediência e de coletividade na organização primordial dos músculos. Experimentou longo tempo antes de ensaiar os alicerces do aparelho nervoso, na medusa, no verme, no batráquio, arrastando-se para emergir do fundo escuro e lodoso das águas, de modo a encetar as experiências primeiras ao sol meridiano. Séculos consumiu revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores. Impossível responder por quanto tempo, por enquanto. Sugou o seio farto da terra, evolucionando sem parar através dos milênios, até conquistar a região mais alta, onde conseguiu elaborar o próprio alimento. E a transição dessa condição para a condição humana, diz a questão 607b do Livro dos Espíritos, não se dá na Terra necessariamente, mas em mundos ainda mais inferiores que o próprio planeta Terra em relação à condição atual. Allan Kardec afirma que o espírito simples e ignorante não tem consciência bastante nítida de si mesmo para ser responsável por seus atos, nem após a primeira, nem após a segunda encarnação, talvez só após a 100ª ou 1000ª. E a gente tem aqui revelado, o que a gente também aprendeu ano passado, que, na verdade, a longevidade na Terra até o início do século, até meados do século XX, era em torno de 40, 50 anos, sendo que 2/3 desse tempo são gastos na reposição das energias que despendemos quando nós estamos no estado de vigília, e outro terço é usado na ascensão à condição adulta, no desenvolvimento físico, mental e intelectual, na personalidade que se formou desde que se iniciou o processo reencarnatório. Então sobra 1/3 diluído em alguns anos, que invariavelmente não são aproveitados necessariamente de forma objetiva na evolução espiritual. Com base nos conhecimentos espíritas atuais, isso continua válido. Para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser, automatizado em seus impulsos na romagem para o reino angélico,
descendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do Silex denuncia algum primor de técnica, nada menos do que 1,5 bilhão de anos. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos. Isso é perfeitamente verificável na desintegração natural de certos elementos radioativos na massa geológica do globo, ou seja, é possível confirmar isso que ele está falando aí, é só fazer as análises possíveis na tecnologia disponível hoje. E entendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos, destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática do espírito humano as aquisições morais que lhe habilitarão a consciência terrestre a mais amplo degrau de ascensão à consciência cósmica. O ritmo da caminhada evolutiva é igual para todos, ou seja, todos os espíritos que estão aqui na Terra caminham no mesmo ritmo, né? Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando o objetivo essencial da jornada, que é o que o Livro dos Espíritos nos conta. São os espíritos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime, sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes, que são essas reencarnações marcadas por provas, por adversidades, por conflitos, por dificuldade de aceitação de si mesmos, do próprio conteúdo que faz parte da rotina diária, das pessoas que fazem parte do nosso convívio. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral, que é uma região imediatamente após essa em que nós estamos, não necessariamente fisicamente, mas vibracionalmente. E na realidade o umbral, como dizia o Chico Xavier, é um prolongamento da nossa realidade, né? Ou nós somos um prolongamento da realidade que chamamos umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve, que é uma condição espiritual compreensível, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Isso está lá no livro Nosso Lar. Considerando a massa de espíritos libertos do ciclo vicioso das reencarnações na Terra, é possível ter uma ideia de como alcançam a própria libertação, porque nem todos, nos 4,5 bilhões de anos que tem a Terra e nos 1 milhão de anos que compõem aí o tempo compreensível da nossa evolução humana aqui no planeta, estão ainda perdidos aqui, né? Há muitos relatos que dão conta, como aqueles que são contidos no livro A Caminho da Luz do Emmanuel, muitos que vieram de Capela, porque os negros, os brancos, os amarelos, os vermelhos, as raças que estão aqui na Terra, na realidade são raças de espíritos imigrados de outras regiões do cosmos, como agora estão, segundo informações de alguns espíritos, o próprio Kardec reproduz na Revista Espírita algumas mensagens falando sobre o livro Transição Planetária do Divaldo Pereira Franco, médium pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, fala que desde os anos 70 estão chegando na Terra espíritos oriundos aí de outras regiões mais avançadas do cosmos, que vêm justamente para trabalhar pelo aperfeiçoamento do planeta nessa nova fase que vai ter, talvez, que ser reconstituído ou reconstruída pelo grau de comprometimento que nós estamos empurrando o planeta, fisicamente, socialmente falando, né? Muitos que não alcançam um nível de desenvolvimento considerável serão transferidos, remanejados, e aqui estão chegando, como aliás é apresentado lá no livro do Manuel Filomeno de Miranda, muitos através do procedimento conhecido como reprodução assistida,
onde geneticistas do plano espiritual, trabalhando em conjunto com geneticistas da nossa dimensão, a partir dos anos 70, principalmente 78, conseguiram viabilizar a produção de réplicas humanas dentro de laboratório, né? De uma certa maneira, assim, assistindo e auxiliando muitos frustrados pais e mães que não conseguem a experiência da concepção, né? Então, é muito difícil penetrar no sentido das leis divinas, diz André Luiz, com os recursos limitados da palavra humana. Apesar da impropriedade, comparemos a esfera humana ao reino vegetal. Cada planta produz na época própria, segundo a espécie a que se ajusta, e cada alma estabelece para si mesma as circunstâncias felizes ou infelizes em que se encontra, conforme as ações que pratica, através de seus sentimentos, ideias e decisões na peregrinação evolutiva. A planta de começo jaz encerrada no embrião, e o destino ao princípio de cada nova existência está guardado na mente. Com o tempo, a planta germina, desenvolve-se, floresce, frutifica, e também com o tempo a alma desabrocha ao sol da eternidade, cresce em conhecimento e virtude, floresce em beleza e entendimento e frutifica em amor e sabedoria. A planta, porém, é uma crisálida de consciência que dorme em largos milênios, rigidamente presa aos princípios da genética vulgar que lhe impõe os caracteres dos antepassados, e a alma humana é uma consciência formada, retratando em si as leis que governam a vida e por isso já dispõe até certo ponto de faculdades com que influir na genética, modificando-lhe a estrutura, porque a consciência responsável herda sempre de si mesma, ajustada às consciências que lhe são afins. Nossa mente guarda consigo, em germe, os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis que a surpreenderão amanhã, assim como a pele minúscula encerra potencialmente a planta produtiva em que se transformará no futuro. Então, está no livro Ação e Ação, somando com tudo que há disponível de informação hoje, o livro Reencarnação do Gabriel Delany vai mostrar-nos que a nossa memória é construída no corpo espiritual de forma cumulativa em camadas, a ponto de as experiências que teriam sido feitas até aquele momento por Reich, pelo próprio Albert de Rochat e outros personagens de recuperação de dados da memória de profundidade, na verdade revelam que, se você quer saber o que aconteceu lá com 19 anos de idade na vida daquele cara, você vai acessar essa faixa de etapa, essa camada de memória, e ela não vai mostrar nada antes ou nem depois, ela vai mostrar exatamente os acontecimentos mais marcantes daquele momento, o que é incrível, né? Mas além dessa memória periférica, existe uma memória de profundidade, que é o chamado inconsciente, que é acessado quando vão se buscar informações de vidas passadas. Hoje existe realmente um respeitável acervo de informações, de pesquisas efetivas, realizadas por caras não em nome do espiritismo, mas em nome da saúde mental de pacientes, e que vão revelar que fobias ou determinados comportamentos sociais, comportamentos pessoais, realidades que vivem essas pessoas, na verdade são repercussões daquilo que está lá no inconsciente mais profundo, né? Haveria um fator que possa ser considerado como ativador desse processo de evolução? A chama do próprio coração é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização no bem. Ou seja, a cada dia nós estamos mudando a nossa própria realidade dentro de um parâmetro já pré-definido e que pode ser alterado dependendo do nosso livre-arbítrio, da nossa preguiça, da nossa disposição de realmente alcançarmos o objetivo que viemos alcançar aqui ou nos desviar dele, né? O universo enquadra-se na ordem absoluta, diz a espiritualidade. Interferimos no plano divino, criando para nós prisões e liames, libertação e enriquecimento, evidentemente, do ponto de vista espiritual. Insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função insulada que nos cabe em plena colmeia da vida. Somos, no palco da crosta planetária, os mesmos atores do drama evolutivo. Só mudou o cenário, a roupa, há tempo, né? Mas somos os mesmos lá de 200, 300, 400 mil anos, 2.000 anos atrás.
Cada milênio é ato breve, na visão lá dos espíritos, cada século um cenário veloz. Quanto a isso, o Espírito da Verdade responde a Kardec na questão 540, se não me falha a memória, que um século é, na verdade, um relâmpago na eternidade. Você não vê um relâmpago, né? Então, para nós parece uma barra aguentar aqui 100 anos, 90 anos. É claro que aguentar um corpo cada vez mais debilitado, dependendo da forma como nós usamos assim, a máquina, né? Nós vamos depauperando ele, acelerando alguns processos. No sábado nós vamos ter aqui uma apresentação à Casa do Caminho sobre a lei de causa e efeito e as suas sutilezas. Nós temos 15 exemplos reais comentados pelo médium Chico Xavier. E nós vamos ver ali que existem 3 níveis de dor que podem nos surpreender no meio do caminho. A dor evolução, que nos provoca de fora para dentro, buscando reagir, reações nossas, positivas ou negativas. A dor expiação, que é aquela que nos empurra de dentro para fora, porque nós criamos para nós desarmonias físicas, desarmonias mentais, desarmonias sociais, e temos que encarar agora as consequências daquilo que fizemos. E a dor auxílio, que Druso fala que é aquela que a espiritualidade, quando vê que o cara está realmente se distanciando demasiadamente do foco da razão pela qual veio, arruma um infarto, arruma um AVC, arruma um acidente, e faz com que o cara pare um pouquinho para pensar, né, o que ele está fazendo da vida. E às vezes ele muda, ou às vezes até a experiência de quase morte, né? E essa experiência de quase morte, pelo que relatam as experiências de Raymond Moody Jr. e de Elizabeth Kubler-Ross, a mãe dos cuidados paliativos, a médica psiquiatra holandesa, né? Eles vão mostrar que às vezes essa experiência de quase morte, frações de segundos, tiram você da ilusão que você está vivendo, e você recobra a vida com outra visão de tudo e passa a valorizar mais o tempo, valorizar mais as oportunidades das pessoas, valorizar o corpo, né? Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças, entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Geralmente é assim, né? A gente brinca demais com sexo, brinca demais com determinadas habilidades que tenhamos, e na verdade parecemos crianças, porque intimamente talvez a gente tenha até a noção de que estamos chutando o pau da barraca e fazendo a coisa errada. E se a ameaça da morte se apresenta a nós, né, então aí a gente talvez grite socorro e lembre de Deus, que é o que acontece geralmente, né, porque Deus está fora dos nossos planos, né? Fazemos-nos réprobos das leis soberanas que nos enredam aos escombros da morte, como náufragos piratas por muito tempo indignos do retorno às lides do mar. Então, o livro Ação e Reação, capítulo 7. Experiências de regressão de memória revelam ser o suicídio uma atitude tomada pelas individualidades em suas existências pregressas. Isso não significa uma interrupção no roteiro evolutivo, e é surpreendente. Realmente, a história da tentativa de suicídio ou de suicídios efetivos em vidas passadas nessas incursões mostram que, às vezes, diante de grandes adversidades, nós não titubeamos, simplesmente desistimos. O Espiritismo fala que o instinto de conservação é um mecanismo de defesa para que a gente, por qualquer besteira, pense em morrer ou se matar, né? Mas mesmo assim, muitas criaturas, ao longo das suas caminhadas por essa dimensão, desistiram, gerando para elas mesmas restrições físicas, mentais, sociais em vidas futuras, e que muitas vezes representam uma reflexão de pesar por parte dos pais que têm filhos excepcionais, com paralisia cerebral, com cânceres, com leucemias, que se manifestam na primeira infância. Por quê? Por que meu filho? Por que dos 3 filhos justamente esse? Qual é a razão? A razão é porque você deu a ele a oportunidade, talvez por ter contribuído direto ou indiretamente para aquele fracasso naquela existência, e você pediu a oportunidade de reabilitar-se perante as leis de Deus, né? E ele está aí justamente para te exigir paciência, exigir compreensão, exigir coragem, porque às vezes tem vergonha do filho com Down, não é? Então isso tudo é para você também crescer interiormente, porque seu orgulho vai ser atritado, vai ser burilado, né? E assim por diante.
Figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando o suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico. Esse homem penetra no mundo espiritual sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz, gastando tempo mais ou menos longo, segundo as atenuantes e agravantes da sua deserção, porque há muitas situações em que hoje, principalmente, a criatura é empurrada para o suicídio por adversários do passado, por espíritos que estão interessados no fracasso do cara que prejudicou ele lá na vida passada. Ele está esperando você voltar para submeter você, porque você vai chegar meio que indefeso lá do outro lado, para recompor as células do veículo perispirítico. Então você às vezes está trazendo essas restrições físicas ou mentais, porque isso, nos anos que você cumprirá aqui, que corresponde aos anos que você interrompeu lá atrás, a oportunidade de você reorganizar setores da sua estrutura fisiológica, que na verdade reflete a sua estrutura perispiritual, que você lesou drasticamente, cruelmente, violentamente, na ingestão de substâncias corrosivas que trazem você a experiências de cânceres de esôfago, laringe, garganta, língua, e às vezes em prejuízos causados a você ou outros, porque há menos de 120 anos nós tínhamos a escravização no Brasil, e a escravização do Brasil fez com que muitos pobres coitados tivessem suas bocas queimadas para parar de falar, né, para parar de incomodar com ferro quente. E o que você fez para aquele? Você traz em você na forma da doença, que na verdade é a maneira como a sua consciência encontrou para, de uma certa forma, apagar da sua memória o prejuízo causado à construção da divindade. Quando torna a merecer o prêmio de um corpo carnal suicida na esfera humana, dentre as provas que repetirá, olha que interessante, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa que abandonou. É um trauma de tal intensidade e profundidade que quando você chegar naquela mesma idade que você se matou lá, você vai ter inexplicavelmente vontade de se matar. Se houver uma assessoria espiritual negativa, você vai se matar mesmo, porque você está vulnerável demais, porque na verdade você não dá ouvidos àqueles que estão tentando te alertar, porque também você tem os caras que ficam tentando te chamar a atenção, é o anjo bom e o anjo mau. O anjo mau sempre prevalece, porque nós temos mais afinidade com ele. Posição de trabalho que lhe cabia, porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele através do fenômeno que chamamos circunstâncias reflexas. É o Druso explicando o que é isso, dando aso a recônditos desequilíbrios emocionais que o colocarão psicologicamente em contato com as forças desequilibradas que se lhe ajustam ao temporário modo de ser. Então nós atraímos, pelo ímã do nosso pensamento, os caras que convivem conosco nessa mesma situação mental e emocional. Se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmos, antes de aqui chegar ou depois que aqui chegou, pela prática da fraternidade do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio. De novo, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. Mesmo nas piores posições expiatórias, o espírito goza a consciência dos direitos inerentes ao livre-arbítrio. Imaginemos um delinquente monstruoso segregado na penitenciária. Acusado de vários crimes, permanece privado de toda e qualquer liberdade na enxovia comum. Ainda assim, na hipótese de aproveitar o tempo no cárcere para servir espontaneamente à ordem e ao bem-estar das autoridades e dos companheiros, acatando com humildade e respeito as disposições da lei que o corrige, atitude essa que resulta do seu livre-arbítrio para ajudar ou desajudar a si mesmo, a breve tempo esse prisioneiro começa por atrair a simpatia daqueles que o cercam, avançando com segurança para a recuperação de si mesmo. Da justiça ninguém fugirá, mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Entretanto, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. Assim é que, se claudicamos nessa ou naquela experiência indispensável à conquista da luz que o Supremo Senhor nos reserva, é necessário nos
adaptemos a justa recapitulação das experiências frustradas, utilizando os patrimônios do tempo. O ritmo lento do processo evolutivo do ser deve-se ao fato das alterações operadas na essência serem por eles mesmos causados, né? A modificação do plano mental das criaturas ninguém jamais impõe. É fruto de tempo, esforço, evolução, e o edifício da sociedade humana, no atual momento do mundo, vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações em face do surto da inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento, periclita a razão. O progresso material atordou a alma do homem desatento. Grandes massas, há séculos, permanecem distanciadas da luz espiritual. A civilização puramente científica é um Saturno devorador, e a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. As necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. Então a gente olha a geração que está nascendo hoje na Terra, a geração dos nossos filhos. Eu tenho filhos na faixa dos 35 aos 28 anos. Então, a geração em que eu nasci, a geração em que meus pais nasceram, há 60 anos atrás, 60, 70 anos atrás, casamentos eram ajeitados pelos pais. O cara tinha que pedir a mão da noiva lá, não é? É verdade? Hoje é namorado, já vai morar na casa da moça e a moça vai morar na casa do cara, não é verdade? Não tem mais aquele nível de... E o que está acontecendo é que houve também um distanciamento do foco principal, que era talvez esse preconizado pelo homem e pelas nossas respostas, né? Que é nós trabalharmos pela nossa evolução. Hoje está a coisa num ritmo assim tão alucinante e avassalador que não dá muito tempo de você perceber o que está acontecendo na sua vida, né? Então, mas não dá tempo de você perceber. Então você está sendo exigido a realmente mudar, como ele está falando aí. Exigências de um acelerado crescer mental. O celular, como a gente tem comentado aí, tem 20 anos, não é? Mas nos últimos 5 anos aí ele tomou uma proporção absurda. Você entra no ônibus, você entra no metrô, todo mundo está com o aparelhinho na mão ali. Você vai no restaurante, está todo mundo com o aparelhinho na mão. Você vai ninguém mais almoça pensando, almoça olhando aquele troço ali. Não é verdade? Olha o nível de exigência mental que você está sendo solicitado, sem que a sua cabeça muitas vezes tenha condição de absorver. Então você fica exaurido mesmo, porque a exposição demasiada à onda eletromagnética vai desgastando mesmo. Você fica cansado, no fim do dia a sua cabeça está um pó. Então você não tem muita condição de absorver coisas, se você vai estudar à noite, se você vai desenvolver qualquer tipo de coisa à noite, porque o cansaço te leva realmente a uma situação de esgotamento, né? Bom, as necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo acelerado e assustador. E isso é por causa da mudança. Porque todo mundo que está reencarnado, que estão chegando e que estão voltando, então coisas que demoravam para acontecer, quando a nossa infância vinha, pelo menos lá no interior, tudo era ritmo assim, meio banho-maria, meio maneiro. Mesmo lá hoje o ritmo está intenso. Então não dá muito tempo da pessoa ficar parada para pensar. Então você é solicitado pelas experiências, pelas mudanças, é morte, é desemprego, é perspectiva do desemprego, um monte de coisas, separações, tudo está acontecendo assim, em ritmo aceleradíssimo, né? Tá assustador até, como diz o Espírito aí. O acaso não opera prodígios. Qualquer realização há que planejar, acatar, atacar, pôr a termo. Então é preciso a gente parar um pouquinho para pensar. As asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados escaninhos de uma chocadeira. Há que trabalhar, brunir, sofrer. Está lá no livro No Mundo Maior. Explicam os espíritos que no início o ser é movido pelo instinto, depois pela sensação, por fim pelo amor.
Refletindo sobre a realidade atual do planeta, pode-se dizer que estamos no segundo nível e é reduzida a capacidade sensorial? O homem eterno guarda a lembrança completa e conserva consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação do seu detentor no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que na memória de todos os irmãos de boa vontade permanecerá de qualquer modo o benefício, ainda mesmo que eles no período de vigília não consigam positivar a origem. Você intuitivamente acaba recuperando essas informações. As aulas no teor daquela que você assistirá nesta noite são mensageiras ou inexprimíveis utilidades práticas. O Alexandre está contando para o André Luiz a finalidade da reunião que se processa na madrugada da cidade do Rio de Janeiro, onde se passa a história do livro Missionários da Luz. Em despertando na crosta depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso, esperança a par da aquisição de novos valores educativos. Quando nós temos a oportunidade de estar em contato com essas práticas, evidentemente o nosso dia começa em alto astral. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados, de inexplicável maneira para eles, não sabe por que está tanto bem-estar assim, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados, as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-se-lhes as observações nos trabalhos de cada dia. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Tal síntese resume o mecanismo da evolução. Esses são os ciclos da evolução. A existência espiritual da alma é a sua existência normal, com indefinida lembrança retrospectiva. As existências corpóreas são apenas intervalos, curtas estações da existência espiritual, sendo a soma de todas as estações apenas uma parcela mínima da existência normal, absolutamente como se numa viagem de muitos anos, de tempos a tempos, o viajor parasse durante algumas horas. Embora pareça que durante as existências corporais há solução de continuidade por ausência de lembrança, a ligação efetivamente se estabelece no curso da vida espiritual que não sofre interrupção. A isso ainda se pode opor uma objeção, perguntando que proveito pode o homem tirar das suas existências anteriores para melhorar-se, dado que ele não se lembra das faltas que haja cometido. O Espiritismo responde, primeiro, que a lembrança de existências infelizes, juntando-se às misérias da vida presente, ainda mais penosa tornaria esta última. Desse modo, poupou Deus às suas criaturas um acréscimo de sofrimentos. Se assim não fosse, qual não seria a nossa humilhação ao pensarmos no que já fôramos? Para o nosso melhoramento, aquela recordação seria inútil. Durante cada existência, sempre damos alguns passos para frente, adquirimos algumas qualidades e nos despojamos de algumas imperfeições. Cada uma de tais existências é, portanto, um novo ponto de partida em que somos qual nos houvermos feito, em que nos tomamos pelo que somos, sem nos preocuparmos com o que tenhamos sido. Se tivermos um defeito qualquer, de que já não conservamos vestígio, aí está uma conta saldada, de que não mais nos cumpre cogitar. Suponhamos que, ao contrário, se trate de um defeito apenas meio corrigido, o restante ficará para a vida seguinte, e a corrigi-lo é do que mais nesta devemos cuidar. Na prática, como entender essa dinâmica? Tomemos um exemplo. Um homem foi assassino e ladrão e foi punido, quer na vida corpórea, quer na vida espiritual.
Ele se arrepende e corrige do primeiro pendor, porém não do segundo. Na existência seguinte será apenas um ladrão, talvez um grande ladrão, porém não mais assassino. Mais um passo adiante, já não será mais que um ladrão obscuro. Pouco mais tarde já não roubará, mas poderá ter a veleidade de roubar, que a sua consciência neutralizará. Depois, um derradeiro esforço, e havendo desaparecido todo vestígio da enfermidade moral, será um modelo de probidade. Que lhe importa então o que ele foi? A lembrança de ter acabado no cadafalso não seria uma tortura e uma humilhação constante? Está lá no Obras Póstumas. Numa visão de longo prazo, como ficaria? Suponhamos uma estrada longa, em cuja extensão se encontram de distância em distância, mas com intervalos desiguais, florestas que se tem que atravessar, e a entrada de cada uma estrada larga e magnífica se interrompe para só cuidar, ou melhor, para só continuar a saída. O viajor segue por essa estrada e penetra na primeira floresta. Aí, porém, não dá com o caminho aberto, depara-se-lhe ao contrário um dédalo inextrincável em que ele se perde. A claridade do sol há desaparecido sob a espessa ramagem de árvores. Ele vagueia sem saber para onde se dirige. Afinal, depois de inauditas fadigas, chega aos confins da floresta, mas extenuado, dilacerado pelos espinhos, machucado pelos pedrouços. Lá, descobre de novo a estrada e prossegue a sua jornada, procurando curar-se das feridas. Mais adiante, uma segunda floresta se lhe antolha, onde o esperam as mesmas dificuldades. Mas ele já possui um pouco de experiência e dela sai menos contundido. Noutra, topa com um levanhador que lhe indica a direção que deve seguir para não se transviar. A cada nova travessia, aumenta a sua habilidade de maneira que transpõe cada vez mais facilmente os obstáculos. Certo de que a saída encontrará de novo a boa estrada, firma-se nessa certeza. Depois, já sabe orientar-se para achá-la com mais facilidade. A estrada finaliza no cume de uma montanha altíssima, onde ele descortina todo o caminho que percorreu desde o ponto de partida. Vê também as diferentes florestas que atravessou e se lembra das vicissitudes por que passou, mas essa lembrança não lhe é penosa, porque chegou ao termo da caminhada. Das analogias para o prático, como explicar? Aplicar esse raciocínio a todos os vícios, a todos os desvios, e podereis ver como a alma se melhora, passando e tornando a passar pelos cadinhos da encarnação. Não terá sido Deus mais justo com o tornar o homem árbitro de sua própria sorte, pelos esforços que empregue para se melhorar, do que se fizesse que a sua alma nascesse ao mesmo tempo que seu corpo e o condenasse a tormentos perpétuos por erros passageiros, sem lhe conceder meios de purificar-se de suas imperfeições? Pela pluralidade das existências nas suas mãos está o seu futuro. Se ele gasta longo tempo a se melhorar, sofre as consequências dessa maneira de proceder. É a suprema justiça. A esperança, porém, jamais lhe é interdita. A estrada é a imagem da vida espiritual da alma, e em cujo percurso esta é mais ou menos feliz. As florestas são as existências corpóreas em que ela trabalha pelo seu adiantamento, ao mesmo tempo que na obra geral. O caminheiro que chega ao fim e que volta para ajudar os que vêm atrasados, figura os anjos guardiões, os missionários de Deus, que se sentem felizes em vê-lo, como também no desdobrarem suas atividades para fazer o bem e obedecer ao Supremo Senhor. Fenômenos sociais, como a expansão da violência, a corrupção, enfim, do que podemos chamar de mal, são meros efeitos, então, das injunções dos fatos. Todos os fatos alusivos à evolução da Terra e referentes a todos os eventos que se relacionam com a nossa peregrinação para a vida mais alta estão naturalmente planificados por aqueles ministros do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, está tudo certo. Os quais, de acordo com ele, estabelecem programas de ação para a coletividade planetária, de modo a facilitar-lhe os voos para a divina ascensão. Muitas pessoas questionam a evolução, por exemplo, no caso do Brasil, em vendo esse quadro caótico que nós estamos socialmente falando, né? Um país que se diz aí ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E Chico Xavier, certa vez questionado a respeito, disse o seguinte: o filho do dono do mundo esteve aqui, fizeram o que com ele? Coroa de espinhos, julgamento, humilhação, crucificação, tortura.
que a gente espera uma carruagem para passear pela Terra, nós somos melhores que ele. Então a gente está, no momento, como o Divaldo tem dito por aí, estamos no momento feliz da Terra, porque nesse momento se expõem todas as inferioridades e imperfeições dos habitantes da Terra. E a gente poderia acrescentar, nossa evolução do primitivismo para cá foi de tanta intensidade que nós saímos do arco e flecha, tapume, da burduna para a metralhadora e a arma química. Não foi uma evolução fantástica, intelectual, mas moral, lamentavelmente não. Numa única existência, o espírito pode transpor todos os graus da evolução ou da escala do aperfeiçoamento? Resposta: o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição, diz a espiritualidade Allan Kardec. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce seja, tem de passar pela juventude, antes de chegar à idade da madureza. E também com o doente, que para recobrar a sua saúde tem que passar pela convalescença. Ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Isso explica porque alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos. Não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, cedendo à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período de sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. E as palavras finais. Quando o espírito concluiu uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retroagir. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Como desencarnado, o espírito pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com sua vontade e desejo, mas é na existência corpórea que põe em prática as novas ideias adquiridas. O espírito deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Os espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade relativa à sua superioridade, a exercendo por meio de uma ascendência moral irresistível. Tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. E aí termina.